Depois que você limpar o chão, vai para o quarto. Hoje você vai ser minha. Mas ele não esperava o que eu faria. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Antes de começar a contar minha história, eu queria pedir para vocês deixarem um like neste vídeo, se inscrevam no canal e comentem aí embaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Isso me ajuda muito e me dá força para continuar compartilhando essas experiências com vocês. Meu nome é Maria Helena, tenho 62 anos hoje e o que vou contar para vocês aconteceu há 15 anos, quando eu tinha 47. Sei que muitos de vocês que me acompanham sabem que eu não gosto de falar sobre certas partes da minha vida, mas chegou a hora de vocês conhecerem essa história. É uma história que mudou tudo para mim, que me fez descobrir uma força que eu nem sabia que existia dentro de mim. Naquela época, eu trabalhava como doméstica na casa de uma família rica aqui em São Paulo, no bairro dos Jardins. Era uma mansão imensa, dessas que a gente vê nos filmes, com 3 andares, piscina, jardim que parecia um parque. Eu trabalhava lá há 8 anos, desde quando o senhor Roberto e a dona Cristina compraram a casa. Eles tinham 2 filhos já crescidos, o Marcelo, de 25 anos, e a Fernanda, de 22, que moravam fora, estudando. Eu sempre fui uma pessoa muito trabalhadora, sabe? Acordava todos os dias às 5 da manhã, na minha casinha, aqui na periferia, tomava meu cafezinho preto bem forte, pegava 2 ônibus e chegava na casa deles às 7 em ponto. Nunca atrasava, nunca faltava. Minha mãe, que Deus a tenha em um bom lugar, sempre me ensinou que o trabalho dignifica a pessoa, e eu levava isso muito a sério. A dona Cristina era uma mulher elegante, sempre bem vestida, cabelo impecável, unhas feitas. Ela trabalhava numa empresa de marketing, saía cedo e voltava tarde. Era educada comigo, mas distante, sabe como é? Aquela educação de quem mantém as distâncias sociais bem marcadas. Bom dia, boa tarde, como vai, Maria Helena. Muito obrigada, Maria Helena. Nunca passava disso. O senhor Roberto era diferente. Ele tinha uma empresa de construção. Era um homem alto, forte, de uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho bem penteado, sempre cheirando a perfume caro. No começo, ele mal me cumprimentava. Era sério, carrancudo. Daqueles homens que você sabe que estão acostumados a mandar e ser obedecidos. Mas, com o tempo, ele começou a me notar mais. Primeiro foram pequenas coisas. Quando eu estava limpando a sala, ele ficava sentado na poltrona dele, lendo jornal, e eu sentia o peso do olhar dele em mim. Não era um olhar normal, sabe? Era um olhar que me deixava desconfortável, como se ele estivesse avaliando alguma coisa. Depois, ele começou a puxar conversa. Perguntava sobre minha família, se eu tinha filhos, se era casada. Eu respondia educadamente, mas sempre tentando manter a distância profissional. Eu tinha sido casada sim, com o João, mas ele tinha morrido num acidente de trabalho 5 anos antes. Meus 2 filhos, o Carlos e a Rosângela, já estavam crescidos, morando suas vidas. O Carlos trabalhava numa oficina mecânica e a Rosângela era cabeleireira. Um dia, ele me chamou no escritório dele, que ficava no 2º andar da casa. Era um ambiente todo em madeira escura, com uma mesa enorme, estantes cheias de livros e certificados na parede. Cheirava a couro e aquele perfume dele sempre presente. Maria Helena, ele disse, se aproximando de mim mais do que o normal, você é uma funcionária exemplar. 8 anos trabalhando aqui nunca me deu problema nenhum. Eu queria conversar com você sobre uma mudança na sua função. Eu fiquei curiosa, mas também um pouco apreensiva. Mudança nunca é algo que deixa a gente confortável, principalmente quando se tem a idade que eu tinha e precisa do emprego. Vou ter que fazer algumas viagens a trabalho nos próximos meses, ele continuou, caminhando ao redor da mesa, os olhos grudados em mim. A Cristina também vai viajar muito. A casa vai ficar vazia na maior parte do tempo.
Pensei em você ficar aqui, dormindo, cuidando de tudo. Claro que haveria um aumento no seu salário. A proposta era tentadora financeiramente. O dinheiro extra faria uma grande diferença para mim. Eu estava ajudando a pagar a faculdade da Rosângela, que estudava administração de empresas, e o Carlos estava querendo casar com a namorada, a Jéssica. Qualquer quantia a mais seria uma benção. Ele se aproximou ainda mais, tanto que eu conseguia sentir o calor que emanava do corpo dele. Você pensaria nisso, Maria Helena? Seria muito bom para todos nós. Você cuidaria da casa como sempre cuidou, mas com mais responsabilidade. Alguma coisa no tom de voz dele, na forma como ele disse aquela última palavra, me fez sentir um calafrio na espinha. Mas eu precisava do dinheiro, e ele era meu patrão há 8 anos. Nunca tinha sido desrespeitoso comigo, nunca tinha tentado nada inadequado. Talvez eu estivesse imaginando coisas. Está bem, senhor Roberto, eu disse, tentando manter a voz firme. Posso ficar cuidando da casa quando vocês estiverem viajando. Ele sorriu, mas não era um sorriso que me tranquilizou. Era um sorriso que tinha alguma coisa por trás, alguma coisa que eu não conseguia decifrar naquele momento. Ótimo, ele disse, voltando para trás da mesa. Amanhã mesmo a Cristina viaja para o Rio de Janeiro. Fica uma semana lá fechando um contrato. Você pode começar já. Vou preparar o quarto de hóspedes para você. Naquela noite, quando cheguei em casa, contei para a Rosângela sobre a proposta. Ela estava na cozinha fazendo uma vitamina de banana, o cabelo preso num coque meio bagunçado, ainda de camisola. Mãe, ela disse, mexendo o liquidificador, você tem certeza de que isso é uma boa ideia? Ficar sozinha naquela casa enorme com aquele homem? Filha, eu respondi, tirando os sapatos e sentindo o alívio nos pés doloridos. Ele é meu patrão. Há 8 anos. Nunca houve problema nenhum. E o dinheiro vai nos ajudar muito. Ela me olhou com aquela expressão preocupada que ela tinha desde pequena, quando percebia que alguma coisa não estava certa. Mãe, só promete que se alguma coisa estranha acontecer, você me liga na mesma hora, tá bom? Eu prometi, mas na época achei que ela estava sendo paranoica, como eu estava enganada. No dia seguinte, a dona Cristina partiu logo cedo para o aeroporto. Eu a vi saindo com sua mala, elegante, os saltos fazendo aquele barulho característico no piso de mármore da entrada. Ela me deu as instruções de sempre, sobre como cuidar das plantas, sobre não esquecer de trancar todas as portas à noite, sobre o alarme. O senhor Roberto saiu para trabalhar como de costume, mas antes de sair, ele veio até a cozinha onde eu estava organizando a despensa. Maria Helena, ele disse se apoiando no batente da porta. Hoje à noite nós jantamos juntos. Prepare alguma coisa especial. Vamos comemorar nossa nova parceria. A forma como ele disse aquela palavra, pausando antes dela, me fez sentir novamente aquele desconforto. Mas eu apenas assenti com a cabeça e disse que prepararia um jantar bom. O dia passou normalmente. Eu fiz todas as minhas tarefas habituais, limpar, organizar, lavar roupas, mas havia uma tensão no ar que eu não conseguia explicar. Era como se a própria casa estivesse diferente sem a presença da dona Cristina. No final da tarde, eu fui ao supermercado comprar os ingredientes para o jantar. Decidi fazer um frango assado com batatas, uma salada e um pudim de leite condensado de sobremesa. Nada muito elaborado, mas caprichado. Quando voltei, o senhor Roberto já estava em casa, coisa rara para aquele horário. Normalmente ele só chegava depois das 8 da noite. Ele estava na sala, assistindo televisão, mas percebi que não estava prestando atenção na programação. Parecia ansioso, inquieto. Vai ser um jantar especial hoje. Maria Helena, ele disse quando me viu passando para a cozinha com as sacolas de compras. Faz tempo que não temos a oportunidade de conversar direito, só nós dois. Comecei a preparar o jantar, mas minha mente não conseguia se concentrar completamente nas tarefas.
Alguma coisa no comportamento dele estava diferente. Ele passou pela cozinha várias vezes, sempre com alguma desculpa. Pegar água, ver se eu precisava de alguma coisa, comentar sobre o cheiro bom da comida. Quando o jantar ficou pronto, ele sugeriu que comêssemos na sala de jantar, na mesa grande, que normalmente só era usada quando eles recebiam visitas importantes. Até acendeu velas. Disse que era para criar um ambiente mais aconchegante. Durante a refeição, ele abriu uma garrafa de vinho caro, daqueles que ficavam guardados, insistiu para que eu bebesse também. Disse que era para celebrarmos. Eu bebi só um pouquinho, porque nunca fui muito de álcool, mas ele continuou enchendo a taça dele. Conforme a noite foi avançando e o vinho foi fazendo efeito nele, percebi uma mudança gradual no seu comportamento. Ele ficou mais solto, mais íntimo nas conversas, começou a me fazer perguntas mais pessoais sobre minha vida amorosa, sobre como eu me sentia sozinha, desde que meu marido havia morrido. Maria Helena, ele disse, se inclinando para a frente na cadeira, os olhos um pouco vidrados pelo vinho. Você é uma mulher muito atraente, sabia disso? Sempre achei isso, mas nunca tive a oportunidade de te falar. Eu senti meu coração acelerar, mas não de uma forma boa. Era o tipo de aceleração que vem do medo, do pressentimento de que alguma coisa ruim estava para acontecer. Obrigada pelo elogio, Sr. Roberto, eu disse, tentando manter o tom profissional. Mas acho melhor eu ir arrumar a cozinha e depois descansar. Amanhã tenho muito trabalho pela frente. Ele se levantou também, mas veio na minha direção. O cheiro do vinho, misturado com o perfume dele, ficou mais intenso. Ele pôs a mão no meu braço, não com força, mas de uma forma que deixava claro que não queria que eu fosse embora. Fica mais um pouco, ele disse, a voz mais baixa, mais rouca. A noite está só começando, Maria Helena. Temos tanto tempo para nos conhecermos melhor. E foi nesse momento que eu percebi que minha filha Rosângela tinha razão, que eu tinha me colocado numa situação que poderia se complicar muito. O problema é que eu não tinha para onde ir. Era noite, eu estava longe de casa e ele era meu patrão. Aquela era a minha fonte de renda. Senhor Roberto, eu disse, tentando me soltar delicadamente do aperto dele no meu braço, eu acho melhor mantermos as coisas profissionais entre nós. Sou uma funcionária. O senhor é meu patrão. É melhor assim. Ele riu, mas não foi um riso divertido. Foi um riso que me deu arrepios. Maria Helena, ele disse, se aproximando ainda mais, você está na minha casa, comeu da minha comida, bebeu do meu vinho. Acha mesmo que isso é só uma relação profissional? E foi nesse instante que eu entendi completamente o que estava acontecendo. A proposta de ficar dormindo na casa, o aumento de salário, o jantar especial, o vinho, as velas, tudo tinha sido planejado. Eu tinha caído numa armadilha e agora estava sozinha, à noite, numa casa enorme, com um homem que claramente tinha outras intenções além do trabalho doméstico. Meu estômago embrulhou, minhas pernas ficaram trêmulas, mas alguma coisa dentro de mim, uma voz que parecia vir da minha mãe, da minha avó, de todas as mulheres da minha família que enfrentaram dificuldades antes de mim, me disse que eu não podia demonstrar medo, que eu precisava ser esperta, encontrar uma forma de sair daquela situação sem me colocar em perigo maior. Com licença, Sr. Roberto, eu disse, conseguindo me soltar e caminhando em direção à cozinha. Vou lavar a louça e depois vou para o meu quarto descansar. Ele ficou parado ali na sala de jantar, me observando. Eu sentia o peso do olhar dele nas minhas costas enquanto eu lavava os pratos com mãos trêmulas. Cada ruído que ele fazia, cada passo, cada movimento, eu registrava com todos os meus sentidos em alerta máximo. Quando terminei na cozinha, ele não estava mais na sala. Subi para o quarto de hóspedes que ele tinha preparado para mim, tranquei a porta por dentro
e me sentei na beirada da cama, tentando processar o que tinha acabado de acontecer e pensando em como eu ia lidar com isso nos próximos dias, até a dona Cristina voltar da viagem. Eu não fazia ideia de que aquela era apenas a primeira noite e que o que viria pela frente seria muito pior do que eu poderia imaginar. Naquela noite, eu mal consegui dormir. Cada barulho na casa me fazia pular da cama. O coração disparado, o vento balançando as cortinas, o relógio da sala batendo as horas, o rangido da madeira se acomodando, tudo me deixava em estado de alerta. Eu ficava imaginando se ele subiria as escadas, se tentaria abrir a porta do meu quarto, se eu teria força suficiente para gritar e acordar os vizinhos. Mas a noite passou sem mais incidente. Quando o sol nasceu, eu ouvi o barulho do carro dele saindo para o trabalho, como sempre. Foi só então que consegui relaxar um pouco e cochilar umas 2 horas. Acordei com o telefone tocando lá embaixo. Era a dona Cristina, ligando do Rio de Janeiro para saber como estavam as coisas. Eu desci correndo, ainda de camisola, e atendi. "Bom dia, Maria Helena", ela disse com aquela voz sempre controlada. "Tudo bem por aí? O Roberto saiu para trabalhar normalmente?" "Sim, dona Cristina", eu respondi, tentando que minha voz soasse normal. "Está tudo em ordem. O senhor Roberto saiu há pouco tempo." "Ótimo. Eu volto no sábado à tarde. Qualquer coisa me liga no hotel, tá bom?" Quando desliguei o telefone, olhei no calendário da cozinha. Era terça-feira. Ainda faltavam 4 dias para ela voltar. 4 dias sozinha com ele. Passei o dia fazendo as tarefas domésticas, tentando manter a mente ocupada. Limpei a casa toda 2 vezes, organizei armários que já estavam organizados, lavei roupas que mal estavam sujas. Qualquer coisa para não ficar parada, pensando na situação em que eu tinha me metido. No meio da tarde, meu telefone tocou. Era a Rosângela. "Oi, mãe! Como está sendo aí? Tudo tranquilo?" Eu hesitei. Parte de mim queria contar tudo para ela, pedir para ela me buscar, inventar uma desculpa qualquer para sair dali. Mas outra parte de mim, a parte prática que sempre comandou minha vida, sabia que eu não podia simplesmente abandonar o emprego. Eu precisava daquele dinheiro. E mais importante, eu precisava encontrar uma forma de lidar com a situação sem perder meu ganha-pão. "Tudo bem, filha. Eu menti. Só estou sentindo um pouco a solidão dessa casa grande. Mas está tudo certo. Mãe, se precisar de alguma coisa, me liga na hora, tá? Não importa que hora seja. Eu prometi que ligaria." E depois de desligar, fiquei ali na cozinha, olhando pela janela para o jardim imenso, pensando em como minha vida tinha tomado esse rumo complicado. Quando o senhor Roberto chegou em casa naquela noite, eu tinha o jantar pronto, mas dessa vez não coloquei a mesa da sala de jantar. Deixei tudo na cozinha mesmo, como sempre fazia antes. Pensei que, talvez mantendo a rotina normal, ele entenderia que eu não queria repetir a experiência da noite anterior, mas eu estava enganada. "Maria Helena", ele disse assim que entrou. "Por que não colocou a mesa da sala? Ontem foi tão agradável jantar lá, conversando. Pensei que seria mais prático aqui na cozinha mesmo, senhor Roberto." Eu respondi, evitando olhar diretamente nos olhos dele. Ele se aproximou de mim, que estava mexendo o feijão no fogão, e ficou bem perto, tanto que eu podia sentir a respiração dele no meu pescoço. "Maria Helena", ele disse baixinho, "você está sendo estranha comigo hoje. Fizemos uma proposta de trabalho ontem. Selamos com um jantar e hoje você está me tratando como se eu fosse um estranho." Eu me virei para encará-lo, tentando manter a compostura. "Senhor Roberto, eu só acho melhor mantermos as coisas como sempre foram. Eu trabalho para o senhor, faço meu serviço bem feito e pronto." Ele riu daquela forma que tinha me dado arrepios na noite anterior. "Ah, Maria Helena, você ainda não entendeu, né? As coisas mudaram. Você está morando na minha casa agora, comendo da minha comida, recebendo um salário maior. Isso muda a natureza da nossa relação.
Ele pôs a mão no meu braço novamente, mas dessa vez com mais firmeza. E eu espero que você seja grata por essa oportunidade que eu estou te dando. A forma como ele disse a palavra grata me fez entender exatamente o que ele queria dizer. Meu sangue gelou nas veias. Eu me afastei dele bruscamente, tanto que esbarrei nas panelas atrás de mim. Senhor Roberto, eu disse, tentando manter a voz firme, mas sentindo ela tremer, eu sou muito grata pelo trabalho. Sempre fui uma boa funcionária, mas não posso dar nada além do meu trabalho. O rosto dele mudou completamente. A máscara de cordialidade caiu, e eu vi uma expressão que nunca tinha visto antes. Era frieza misturada com raiva, como se eu fosse uma criança desobediente que precisava ser colocada no lugar. Maria Helena, ele disse, se aproximando novamente, você acha que pode morar na minha casa, usar meus recursos, comer minha comida e ainda por cima me desafiar? Você acha que tem escolha aqui? O tom dele era baixo, mas havia uma ameaça clara nas palavras. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu tenho escolha sim, senhor Roberto, eu respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da minha voz. Posso voltar para casa hoje mesmo, se for necessário. Ele deu uma risada seca. Ah, é? E como você vai explicar para sua filha que perdeu o emprego? Como vai pagar as contas dela na faculdade? Como seu filho vai conseguir dinheiro para o casamento? Você acha que, com sua idade e sem referências, você vai conseguir outro trabalho igual a este? Cada palavra dele era como uma punhalada. Ele conhecia a minha situação financeira, sabia exatamente onde me atingir. E o pior é que ele estava certo. Com 47 anos, sem estudo formal, sem outras referências de trabalho, seria muito difícil conseguir outro emprego que pagasse tão bem. Ele percebeu que tinha me atingido no ponto certo, porque seu sorriso voltou, mas agora era um sorriso cruel. Vou te dar uma última chance de reconsiderar, Maria Helena. Vamos jantar na sala, com vinho, como ontem. Vamos conversar como pessoas civilizadas. E depois, depois veremos como vai ser nossa nova rotina aqui em casa. Eu fiquei parada ali, segurando a colher de pau, olhando para aquele homem que eu pensava conhecer. 8 anos trabalhando para ele, 8 anos sendo tratada com o mínimo de respeito, e agora descobrindo que ele sempre tinha me visto como algo que poderia comprar junto com meus serviços domésticos. Não, senhor Roberto, eu disse, finalmente encontrando minha voz. Minha dignidade não está à venda. Prefiro passar necessidade a aceitar o que o senhor está propondo. O rosto dele ficou vermelho de raiva. Ele deu um passo para a frente, invadindo completamente meu espaço pessoal. Você acha que é melhor do que isso, Maria Helena? Acha que sua dignidade vai pagar suas contas? Vai botar comida na sua mesa? Ele pôs as 2 mãos na pia, uma de cada lado do meu corpo, me encurralando ali na cozinha. Eu vou te falar uma coisa, ele disse, o rosto muito perto do meu, sua voz baixa e ameaçadora. Você vai fazer o que eu estou pedindo, porque senão você não sai desta casa. Entendeu bem o que eu disse? Naquele momento, eu percebi que não era mais só uma questão de assédio no trabalho. Eu estava sendo ameaçada fisicamente, estava sendo mantida contra minha vontade. A situação tinha escalado para algo muito mais perigoso do que eu tinha imaginado. Minha mente começou a trabalhar rapidamente. A casa era enorme, longe dos vizinhos. Ninguém me ouviria se eu gritasse. Meu telefone estava lá em cima no quarto. O telefone fixo da casa estava na sala, do outro lado da cozinha, mas ele estava entre mim e a saída. Eu respirei fundo, tentando manter a calma, e olhei diretamente nos olhos dele. Está bem, senhor Roberto, eu disse, mudando completamente o tom da minha voz, tentando soar submissa. O senhor tem razão. Eu preciso mesmo deste emprego. Me desculpe se fui grossa. Ele recuou um pouco, surpreso com minha mudança súbita de atitude.
Agora sim você está falando como uma mulher inteligente, ele disse, o sorriso cruel voltando ao rosto. Sabia que você ia entender a situação. Vou colocar a mesa na sala de jantar, eu disse, saindo de perto dele, e vou caprichar no jantar. Pode deixar comigo. Ele saiu da cozinha, satisfeito, e eu ouvi o barulho da televisão sendo ligada na sala. Fiquei ali parada por alguns segundos, tentando controlar o tremor nas minhas mãos, planejando minha próxima jogada. Eu sabia que tinha comprado algum tempo fingindo concordar com ele, mas também sabia que aquilo não ia durar. Uma hora ou outra, ele ia tentar partir para a ação e eu precisava estar preparada. Enquanto colocava os pratos na mesa da sala de jantar, minha mente trabalhava freneticamente. Pensei em tentar fugir durante a noite, mas ele tinha trancado todas as portas e ativado o alarme. Pensei em tentar convencê-lo de que estava doente, mas ele era esperto demais para cair numa desculpa óbvia. Foi quando eu estava indo buscar o vinho na adega dele que tive uma ideia. Se ele queria beber, eu ia deixar ele beber muito, e enquanto ele bebesse, eu ia fingir beber também, mas na verdade ia ficar sóbria, esperando a hora certa para agir. Peguei a garrafa mais cara que encontrei na adega dele, um vinho que devia custar mais do que eu ganhava em um mês, e voltei para a sala de jantar. O jantar começou como na noite anterior, mas dessa vez eu estava representando. Sorria quando ele fazia piada, concordava com seus comentários, deixava ele encher minha taça, mas bebia apenas pequenos goles enquanto enchia a dele sempre que esvaziava. Ele estava visivelmente mais relaxado, mais confiante, achando que tinha me convencido mesmo. Começou a falar sobre planos para os próximos dias, sobre como seria bom termos mais tempo para nos conhecer, sobre como eu era uma mulher especial. Maria Helena, ele disse, já meio cambaleante. Você sabe que eu sempre te achei atraente, né? Desde o primeiro dia que você começou a trabalhar aqui. Sempre imaginei como seria... Ele não terminou a frase, mas não precisava. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Conforme a noite foi avançando, ele foi ficando cada vez mais bêbado e mais ousado. Começou a tentar me tocar, pôr a mão no meu braço, no meu ombro. Eu deixava, fingindo que estava gostando, mas por dentro estava contando os segundos para ele ficar bêbado o suficiente para eu poder agir. Quando ele levantou para ir ao banheiro, cambaleando visivelmente, eu soube que era minha chance. Rapidamente, subi para o meu quarto, peguei meu telefone e tentei ligar para a Rosângela, mas não tinha sinal. A casa ficava numa área onde a recepção era ruim e no quarto de hóspedes, no terceiro andar, o sinal era ainda pior. Desci correndo de volta para a sala, onde ele ainda não tinha voltado do banheiro. Peguei o telefone fixo da casa, mas quando fui discar, descobri que a linha estava muda. Ele tinha desligado o telefone da parede. Foi nesse momento que eu compreendi completamente a gravidade da minha situação. Ele tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. Eu estava completamente isolada, sem comunicação com o mundo exterior, numa casa enorme, sozinha com um homem que estava determinado a me forçar a fazer o que ele queria. Quando ele voltou do banheiro, eu já estava sentada na mesa novamente, fingindo que nada tinha acontecido. Onde você foi, Maria Helena? Ele perguntou, os olhos vidrados, mas ainda desconfiados. Fui só pegar mais vinho na cozinha. Eu menti, mostrando a garrafa que tinha pego às pressas. Ele sorriu e se sentou mais perto de mim desta vez, tanto que nossas pernas se tocavam. Sabe, Maria Helena, ele disse, colocando a mão na minha coxa. Acho que chegou a hora de irmos para um lugar mais confortável. O que você acha? Meu sangue gelou, mas eu forcei um sorriso. Acho que você bebeu demais, Sr. Roberto. Que tal descansarmos e deixarmos isso para amanhã? Ele riu, mas era um riso perigoso. Não, 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 ele disse, apertando minha coxa com mais força. Hoje é a noite perfeita.
A Cristina está longe. Nós estamos sozinhos. Você está linda. Não vou esperar mais. Ele se levantou, me puxou pela mão e começou a me arrastar em direção às escadas. Foi nesse momento que eu soube que não podia mais adiar o inevitável. Ou eu agia agora, ou me tornaria vítima de uma situação que me marcaria para o resto da vida. Está bem, eu disse, surpreendendo-o mais uma vez com minha aparente submissão. Mas primeiro, deixe eu arrumar a cozinha. Não consigo relaxar sabendo que tem louça suja esperando. Ele hesitou, claramente impaciente, mas concordou. Tá bom, mas seja rápida. E Maria Helena, ele disse, segurando meu rosto com as duas mãos, não tente nada esperto. Você não tem para onde correr. Eu assenti e fui para a cozinha, o coração batendo tão forte que eu achava que ia sair pela boca. Mas minha mente estava clara agora. Eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Na cozinha, abri várias gavetas até encontrar o que procurava. Uma faca grande, bem afiada, daquelas que a dona Cristina usava para cortar carne. Peguei também um pano de prato limpo e enrolei no cabo para ter mais firmeza na pegada e para não fazer barulho se eu precisasse me defender. Escondi a faca dentro do avental e comecei a lavar a louça, fazendo o máximo de barulho possível para que ele soubesse onde eu estava. Enquanto isso, minha mente trabalhava nos mínimos detalhes do que eu ia fazer. A casa tinha 3 saídas principais: a porta da frente, a porta dos fundos, que dava para o jardim, e uma porta lateral que dava para a garagem. Todas estariam trancadas e com alarme, mas se eu conseguisse chegar até uma delas, talvez conseguisse quebrar um vidro e fugir antes dele me alcançar. O problema era que ele estava mais forte que eu, mais rápido, e conhecia a casa tão bem quanto eu. Minha única vantagem era que ele estava bêbado e que ele não esperava que eu reagisse. Maria Helena, a voz dele veio da sala, e está demorando muito aí. Venha logo, já estou terminando, eu respondi, tentando que minha voz soasse normal. Sequei as mãos, ajeitei a faca no avental para ter certeza de que não ia cair e respirei fundo. Era agora ou nunca. Quando cheguei na sala, ele estava esparramado na poltrona, a camisa meio desabotoada, o cabelo bagunçado, os olhos vermelhos do álcool. Me olhava com aquele sorriso que não chegava aos olhos, como um predador observando a presa. Pronta? Ele perguntou, se levantando com dificuldade. Pronta, eu respondi. Ele veio em minha direção e, quando estava quase me alcançando, eu fiz algo que ele jamais esperava. Eu gritei. Gritei com toda a força dos meus pulmões, um grito que ecoou pela casa inteira. Ele ficou tão surpreso que parou no meio do caminho. Você enlouqueceu, Maria Helena, ele disse, recuperando-se rapidamente. Grita à vontade, ninguém vai te ouvir. Os vizinhos mais próximos estão a 200 metros daqui. Eu sabia que ele estava certo, mas meu grito não era para pedir ajuda. Era para me dar coragem, para liberar toda a raiva e o medo que eu estava guardando dentro de mim. Você tem razão, senhor Roberto, eu disse, tirando a faca de dentro do avental. Ninguém vai me ouvir, mas também ninguém vai ouvir você. O rosto dele mudou completamente quando viu a faca na minha mão. A arrogância deu lugar ao choque e depois ao medo. Maria Helena, ele disse, dando um passo para trás. Não faça besteira. Guarda essa faca. Vamos conversar como pessoas civilizadas. Agora você quer conversar? Eu perguntei, dando um passo para frente. Agora que eu tenho uma faca na mão, você quer ser civilizado? Onde estava essa educação quando você me encurralou na cozinha? Onde estava quando você me ameaçou? Ele continuou recuando até encostar na parede. Maria Helena, calma. Eu nunca ia te machucar de verdade. Eu só queria que a gente se conhecesse melhor. Mentira, eu disse, sentindo uma força que eu nunca soube que tinha. Você queria me forçar. Você queria me usar como se eu fosse um objeto que vem junto com o serviço de limpeza da casa. Não é assim? Ele insistiu.
as mãos levantadas em posição de rendição. Você está interpretando tudo errado. Eu ri, mas era um riso amargo. 8 anos, senhor Roberto. 8 anos eu trabalhei nesta casa, sempre respeitosa, sempre profissional. 8 anos você me tratou como mobília. E agora que sua esposa viajou, agora que você achou que tinha uma oportunidade, você resolve que eu faço parte do pacote de serviço. Ele tentou se mexer para o lado, mas eu acompanhei o movimento dele, mantendo a faca apontada para ele. Você sabe qual é a diferença entre nós dois? Eu continuei, sentindo as palavras saírem de um lugar dentro de mim que eu nem sabia que existia. Você acha que dinheiro compra tudo? Que porque você paga meu salário, você é dono da minha dignidade também? Mas eu vou te ensinar uma coisa que sua mãe devia ter te ensinado quando você era criança. Existem coisas que não estão à venda. Está bem, ele disse, suor escorrendo pela testa. Você ganhou. Pode ficar, com seu emprego. Pode ir embora amanhã mesmo se quiser. Só guarda essa faca. Eu não vou lugar nenhum, eu disse, o que o surpreendeu. Vou ficar aqui até sábado, até a dona Cristina voltar. E você vai me tratar com o respeito que eu sempre mereci. Ele assentiu rapidamente, claramente tentando me acalmar. Claro, com todo o respeito, Maria Helena, como sempre foi. Não, eu disse, balançando a cabeça. Como sempre foi, não. Porque, como sempre foi, você me tratava como se eu fosse invisível. Agora você vai me tratar como um ser humano. Você vai dizer bom dia quando me ver. Você vai dizer boa noite quando for dormir. Você vai me agradecer quando eu fizer sua comida. E, principalmente, você nunca mais vai chegar perto de mim sem minha permissão. Ele concordou com tudo, as palavras saindo atropeladas da boca dele. Pode deixar, Maria Helena, como você quiser, sem problema nenhum. E tem mais uma coisa, eu disse, me aproximando mais um pouco. Se você tentar alguma coisa comigo, se você tentar me tocar sem minha permissão, se você tentar me ameaçar de novo, eu juro por alma da minha mãe que eu uso esta faca, entendeu bem? Ele assentiu vigorosamente. Entendi perfeitamente. Ótimo, eu disse, abaixando a faca, mas não guardando. Agora você vai subir para seu quarto, eu vou ficar aqui embaixo. E amanhã nós vamos fingir que somos pessoas normais vivendo na mesma casa até sábado. Ele saiu da sala rapidamente, quase tropeçando nos próprios pés na pressa de subir as escadas. Eu ouvi a porta do quarto dele bater, e depois o barulho da chave girando na fechadura. Só então eu me permiti tremer. Sentei no sofá, ainda segurando a faca, e chorei. Chorei de alívio, de raiva, de medo, de orgulho por ter conseguido me defender. Chorei porque tinha descoberto uma força dentro de mim que eu não sabia que existia. E ao mesmo tempo chorei porque não deveria ser necessário uma mulher ter que pegar uma faca para ser respeitada. Passei o resto da noite acordada na sala, a faca ao meu lado, ouvindo qualquer ruído que viesse do andar de cima. Mas ele não desceu. Nem sequer foi ao banheiro durante a madrugada. Quando o sol nasceu, ouvi o barulho do despertador dele tocando lá em cima. Depois os passos no corredor, o barulho do chuveiro. Ele desceu para tomar café da manhã como se nada tivesse acontecido, mas evitava me olhar nos olhos. Bom dia, Maria Helena, ele disse baixinho, sem a arrogância da noite anterior. Bom dia, senhor Roberto, eu respondi, colocando o café na mesa. Ele comeu em silêncio, pegou a pasta e foi para a porta. Antes de sair, se virou para mim. Maria Helena, sobre ontem à noite, não precisa falar sobre isso, senhor Roberto. Eu interrompi, desde que não aconteça de novo. Ele assentiu e saiu para trabalhar. Os próximos dias foram estranhos. Ele cumpriu exatamente o que eu tinha exigido. Me cumprimentava, me agradecia pela comida, mantinha distância, mas eu percebia que ele me observava quando achava que eu não estava vendo. Havia algo no olhar dele que me deixava desconfortável,
como se ele estivesse planejando alguma coisa. Na quinta-feira de manhã, depois dele sair para o trabalho, eu estava limpando o escritório dele quando encontrei algo que me fez o sangue gelar nas veias. Entre os papéis da mesa, havia algumas folhas impressas da internet, artigos sobre como as pessoas denunciam assédio no trabalho, sobre como funcionários podem processar patrões, sobre leis trabalhistas. Mas não eram artigos informativos normais. Eram artigos sobre como os patrões podiam se proteger dessas acusações, como provar que o funcionário estava mentindo, como desacreditar a palavra de uma doméstica contra a palavra de um empresário respeitado. Minha mão tremia enquanto eu lia. Havia até anotações nas margens, com a letra dele, coisas como sem testemunhas, ela aceitou ficar na casa, bebeu vinho comigo, voluntariamente. Eu entendi que ele estava se preparando para uma guerra, que ele estava criando uma versão dos fatos onde eu era a sedutora, onde eu tinha tentado me aproveitar da situação, onde ele era a vítima inocente. Voltei a colocar os papéis exatamente como estavam e saí do escritório, mas minha tranquilidade tinha ido embora. Percebi que ele não tinha desistido. Ele só estava mudando de estratégia. Durante o almoço, tentei ligar para a Rosângela de novo, mas o sinal do celular continuava fraco. Consegui enviar apenas uma mensagem de texto. Tudo bem, volto sábado. Não podia escrever mais nada porque não sabia se ele tinha como monitorar as mensagens. Na quinta-feira à noite, ele chegou em casa com uma garrafa de vinho e flores. Oi, Maria Helena, ele disse com um sorriso que tentava parecer inocente. Trouxe um presente para você. Queria me desculpar pelo mal-entendido da terça-feira. Obrigada, Sr. Roberto. Eu disse, pegando as flores, mas não. Baixando a guarda, mas não era necessário. Claro que era, ele insistiu. Fui um pouco grosseiro mesmo. O vinho me subiu à cabeça. Que tal jantarmos juntos hoje? Como pessoas civilizadas, sem álcool dessa vez. Eu sabia que ele estava tentando me atrair para uma armadilha de novo, mas dessa vez de uma forma mais sutil. Se eu recusasse, ele poderia alegar depois que eu era hostil, difícil de lidar. Se eu aceitasse, ele poderia tentar de novo. Está bem, eu disse, mas jantamos na cozinha, como sempre. Ele concordou, mas eu vi um brilho no olho dele que não me agradou. Durante o jantar, ele foi extremamente educado, perguntou sobre minha família, falou sobre trabalho, fez piadas inocentes. Qualquer pessoa que estivesse observando de fora acharia que ele era um patrão exemplar, atencioso e respeitoso. Mas eu conhecia aquele jogo agora. Ele estava representando, criando um contexto onde pudesse alegar depois que nossa relação era amigável, que eu participava voluntariamente das conversas, que não havia nada forçado. Quando terminamos de jantar, ele se ofereceu para ajudar a lavar a louça. Não precisa, Sr. Roberto, eu disse, é minha função. Deixa eu ajudar, Maria Helena. Ele insistiu, já pegando os pratos. Somos todos seres humanos aqui. Enquanto lavávamos a louça lado a lado, ele foi se aproximando gradualmente. Começou com comentários inocentes, depois um toque acidental no meu braço quando pegava um prato, depois um roçar de ombros quando se esticava para alcançar alguma coisa. Eu percebia cada movimento, cada aproximação calculada, mas não podia reagir de forma exagerada porque dessa vez ele não estava fazendo nada, obviamente, errado. Era tudo sutil, planejado para parecer casual. Quando terminamos, ele se posicionou entre mim e a saída da cozinha. Maria Helena, ele disse, o tom de voz diferente do que tinha usado durante o jantar. Eu tenho repensado muito sobre nossa conversa de terça-feira. Que conversa, Sr. Roberto? Eu perguntei, fingindo não entender. Você sabe qual conversa? Ele disse, se aproximando, sobre mudanças, sobre nossa nova relação de trabalho. Eu pensei que tínhamos resolvido isso, eu disse, tentando passar por ele.
Mas ele estendeu o braço, bloqueando minha passagem. Não, não resolvemos, ele disse, os olhos fixos nos meus. Você me ameaçou com uma faca, Maria Helena. Isso não é resolver, isso é adiar. Meu coração disparou, mas tentei manter a calma. Senhor Roberto, por favor, saia da minha frente. Ele sorriu, mas era o mesmo sorriso cruel de terça-feira. Sabe o que eu descobri, Maria Helena? Que você não vai usar aquela faca. Você não tem coragem. Você é uma mulher trabalhadora, honesta, que nunca machucou ninguém na vida. Você não vai estragar sua vida por causa de uma situação como esta. Ele deu um passo para frente, invadindo meu espaço pessoal novamente. E sabe o que mais eu descobri? Que se você tentar me acusar de alguma coisa, ninguém vai acreditar em você. Quem vai acreditar na palavra de uma doméstica contra a minha? Eu tenho advogados, Maria Helena. Tenho influência. Tenho dinheiro. E você tem o quê? Cada palavra dele era como um soco no estômago. Ele tinha planejado tudo mesmo. Tinha pensado em cada detalhe. Eu tenho a verdade, eu disse, tentando soar mais corajosa do que me sentia. Ele riu. A verdade? Que verdade, Maria Helena? Que você aceitou um aumento de salário para ficar sozinha na casa comigo? Que bebeu vinho comigo voluntariamente? Que jantou comigo 2 noites seguidas? Onde está a verdade que você diz que tem? Eu percebi que ele estava certo. Nas mãos de um advogado habilidoso, todos aqueles fatos poderiam ser distorcidos para parecer que eu era uma cúmplice voluntária. Mas eu também tinha aprendido alguma coisa nos últimos dias. Tinha aprendido que eu era mais forte do que imaginava, que eu não ia deixar ninguém me humilhar, nem mesmo um homem rico com advogados caros. O senhor está certo sobre uma coisa, eu disse, me aproximando dele agora, surpreendendo-o com minha mudança de atitude. Eu realmente não vou usar uma faca em você. Sabe por quê? Ele ficou curioso, achando que tinha me convencido. Porque eu não preciso, eu continuei. Porque amanhã é sexta-feira e no sábado a dona Cristina volta. E eu vou contar tudo para ela, tudo mesmo, sobre suas propostas, suas ameaças, sobre como você planejou me isolar aqui. Vou contar sobre os papéis que encontrei no seu escritório, sobre como você pesquisou na internet formas de se proteger de acusações de assédio. O rosto dele empalideceu. Você não faria isso. Ah, faria sim, eu disse, sentindo uma calma estranha tomando conta de mim. E sabe por que eu sei que a dona Cristina vai acreditar em mim? Porque ela é mulher, senhor Roberto. E toda mulher já passou por alguma situação parecida na vida. Ela vai reconhecer a verdade quando ouvir. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que eu tinha dito. Além do mais, eu continuei, aproveitando sua hesitação. O senhor acha mesmo que eu sou a primeira funcionária que o senhor tenta assediar? O senhor acha que a dona Cristina nunca desconfiou de nada em 25 anos de casamento? Vi no rosto dele que eu tinha acertado em cheio. Havia outras mulheres, outras tentativas, talvez até outros casos que ela já suspeitava. Agora, eu disse, caminhando em direção à saída da cozinha, eu vou subir para meu quarto e o senhor vai subir para o seu. E amanhã de manhã o senhor vai sair para trabalhar normalmente e eu vou continuar fazendo o meu serviço. No sábado, quando a dona Cristina chegar, nós vamos ter uma conversa muito interessante os 3 juntos. Ele não respondeu, mas também não tentou me impedir de sair da cozinha. Quando cheguei no meu quarto, tranquei a porta e me encostei nela, respirando fundo. Havia mais uma noite para aguentar, mais algumas horas para suportar, mas eu sabia que tinha ganhado aquela batalha. Finalmente tinha encontrado a arma certa para me defender, e não era uma faca, era a verdade e a certeza de que eu não estava sozinha no mundo. Havia outras mulheres que me entenderiam, que reconheceriam minha história porque já tinham vivido algo parecido. Pela primeira vez em dias consegui dormir tranquila, mas minha tranquilidade durou pouco.
Na sexta-feira de manhã, acordei com o barulho do telefone tocando lá embaixo. Era muito cedo. Ainda nem tinha clareado direito. Desci correndo, achando que podia ser alguma emergência. Era a Dona Cristina. Maria Helena, ela disse. E eu percebi que a voz dela estava diferente, tensa. Preciso falar com o Roberto urgente. Ele já saiu para trabalhar? Ainda não, Dona Cristina. Ele está tomando banho. Aconteceu alguma coisa? Houve uma pausa do outro lado da linha, um silêncio que me deixou com um pressentimento ruim. Maria Helena, ela disse. Finalmente, eu preciso te perguntar uma coisa e quero que você seja totalmente honesta comigo. Como está sendo ficar aí sozinha com meu marido? Meu coração disparou. Alguma coisa, na forma como ela fez a pergunta, me disse que ela já sabia, ou, pelo menos, suspeitava de alguma coisa. Por que a senhora está perguntando isso, Dona Cristina? Outra pausa longa. Porque eu recebi um telefonema ontem à noite de uma pessoa que eu não esperava nunca mais ouvir na minha vida. Maria Helena. Você conhece uma mulher chamada Silvia? Silvia Santos? O nome não me dizia nada. Não, Dona Cristina, nunca ouvi falar. Ela trabalhou na nossa casa anterior há 12 anos, antes de você. Ela me ligou ontem porque soube através de uma amiga em comum que nós estávamos procurando uma nova doméstica para substituir você, caso você decidisse sair. Só que nós não estamos procurando ninguém, Maria. Meu marido nunca me falou nada sobre isso. Meu sangue gelou. Ele estava planejando me demitir, se livrar de mim antes mesmo de eu poder falar com ela. A Silvia me contou algumas coisas sobre o tempo que ela trabalhou para nós, ela continuou. Coisas que eu nunca soube, que ela nunca teve coragem de me contar na época. Senti minhas pernas ficarem fracas. Eu tinha razão. Eu não era a primeira. Dona Cristina, eu disse, a voz saindo trêmula, eu acho que a senhora precisa vir para casa, hoje mesmo. Por que, Maria Helena? O que aconteceu aí? Eu não posso falar por telefone? Eu disse, olhando para as escadas, com medo de que ele descesse e me ouvisse. Mas a senhora precisa chegar aqui antes dele voltar do trabalho. Maria Helena, você está me assustando. A senhora tem razão de estar assustada, Dona Cristina. Por favor, venha hoje. Depois que desliguei, fiquei parada ali na sala, tentando processar o que tinha acabado de descobrir. Silvia. Havia outra mulher, 12 anos atrás, que tinha passado pela mesma coisa que eu. E quantas outras tinham existido? Quantas outras mulheres ele tinha assediado, ameaçado, talvez até conseguido forçar a fazer o que ele queria. Ouvi os passos dele descendo a escada. Quando ele apareceu na sala, já vestido para sair, percebi que alguma coisa estava diferente. Ele estava mais tenso que nos dias anteriores, mas também havia uma determinação no rosto dele que me deixou alerta. Bom dia, Maria Helena, ele disse, mas não com a submissão dos últimos dias. Havia uma frieza na voz dele que me fez lembrar da terça-feira. Bom dia, senhor Roberto. Ele se serviu de café, mas, em vez de sentar para tomar como sempre fazia, ficou de pé, me observando. Sabe, Maria Helena, ele disse finalmente, eu passei a noite inteira pensando na nossa conversa de ontem. Que bom, eu respondi, servindo o pão na mesa. Ele deu uma risada seca. Você acha que é muito esperta, né? Acha que conseguiu me intimidar com suas ameaças de contar tudo para minha esposa. Eu não ameacei ninguém, senhor. Roberto, eu apenas disse a verdade. A verdade, ele repetiu, se aproximando de mim. Você quer mesmo falar sobre a verdade, Maria Helena? Ele tirou uma folha de papel dobrada do bolso da camisa. Então vamos falar sobre esta verdade aqui, ele disse, desdobrando o papel. Era uma impressão de conversa de WhatsApp. Meu WhatsApp. Eu não entendi o que estava acontecendo até olhar mais de perto. Era uma conversa entre eu e um número que eu não conhecia, com mensagens que eu nunca tinha enviado. Oi, lindo, estava pensando em você. Mal posso esperar para ficarmos sozinhos. Sua esposa não vai nem desconfiar. Meu estômago embrulhou. Ele tinha falsificado uma conversa, criado evidências falsas para me incriminar. Interessante, não é, Maria Helena? Ele disse,
o sorriso cruel voltando ao rosto. Parece que você andou mandando mensagens muito carinhosas para mim. Que coincidência que elas começaram exatamente no dia que você veio morar aqui. Isso é mentira, eu disse, sentindo o desespero subindo pela garganta. Essas mensagens são falsas. Eu nunca escrevi isso. Ah, é? Ele disse, guardando o papel no bolso. E quem vai acreditar em você? Eu tenho aqui a prova de que você que me seduziu, de que você que iniciou tudo. Tenho até as datas e horários certinhos. Eu percebi a genialidade diabólica do plano dele. Ele não tinha só pensado em como se defender de acusações. Ele tinha criado evidências para me incriminar, para inverter completamente a situação. Você é louco, eu disse, recuando. Ninguém vai acreditar nisso. Ah, vão sim, ele disse, me seguindo, porque eu tenho muito mais do que isso. Tenho fotos suas arrumando meu quarto, fotos suas mexendo nas minhas coisas pessoais. Posso facilmente alegar que você estava obcecada por mim, que estava me stalkeando. Minha mente trabalhava freneticamente, tentando entender como ele tinha conseguido criar tudo aquilo. Sabe qual é a beleza da tecnologia hoje em dia, Maria Helena? Ele continuou, claramente se divertindo com meu desespero. Dá para criar qualquer tipo de evidência. Mensagens, fotos, vídeos. E quando você tem dinheiro para pagar os melhores profissionais, fica tudo muito convincente. Ele se aproximou mais, até ficar bem perto de mim. Agora eu vou te fazer uma nova proposta, Maria Helena. Você vai fazer exatamente o que eu quero, ou eu vou mostrar todas essas evidências para minha esposa, para seus filhos, para toda a vizinhança onde você mora. Vou destruir sua reputação completamente. Ninguém vai mais te dar emprego, ninguém vai mais confiar em você. Minha respiração estava acelerada, meu coração batendo descompassado. Ele tinha me encurralado de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Você tem 5 segundos para decidir, ele disse, olhando para o relógio. Ou você sobe comigo para o quarto agora, ou eu arruíno sua vida para sempre. Naquele momento, eu compreendi o nível de maldade de que ele era capaz. Não era só assédio sexual. Era uma sociopatia calculada, um prazer sádico em destruir vidas. Ele começou a contar. Eu fechei os olhos, tentando pensar em alguma saída. 2. Pensei nos meus filhos, na Rosângela, no Carlo, em como eles ficariam sabendo daquelas mentiras sobre mim. 3. Pensei em como eu ia conseguir trabalho depois, como ia sobreviver com minha reputação destruída. 4. E foi aí que ouvi o barulho de um carro chegando na garagem. Ele ouviu também e parou de contar, franzindo o senho. Quem é? Ele perguntou mais para si mesmo do que para mim. Fomos até a janela da sala e vimos a dona Cristina saindo do carro, com uma mala pequena e uma expressão determinada no rosto. O rosto dele ficou branco. Que diabos ela está fazendo aqui? Ela disse que só voltava sábado. Eu não respondi, mas senti uma onda de alívio tomando conta de mim. A cavalaria tinha chegado na hora certa. Ela entrou pela porta da frente sem nem tocar a campainha, usando sua própria chave. Roberto! Ela gritou assim que entrou. Onde você está? Aqui, Cristina. Ele respondeu, tentando disfarçar o nervosismo na voz. Por que você voltou antes da hora? Ela entrou na sala e eu pude ver que ela estava furiosa. Não era uma raiva explosiva, mas uma raiva fria, controlada, que de certa forma era ainda mais assustadora. Porque eu precisava ter uma conversa com vocês dois, ela disse, olhando primeiro para ele, depois para mim. Sentem-se, por favor. Nós sentamos no sofá, ele numa ponta, eu na outra. E ela ficou de pé na nossa frente, como uma advogada se preparando para o interrogatório final. Roberto, ela começou. Você se lembra da Silvia? Silvia Santos? O rosto dele ficou ainda mais branco, se isso era possível. Silvia, ele disse, fingindo não lembrar. Qual Silvia? A doméstica que trabalhava para nós há 12 anos, antes da Maria Helena. Ah, sim, ele disse, relaxando um pouco. Lembro vagamente. Por quê?
Porque ela me ligou ontem à noite, Cristina disse, e me contou umas coisas muito interessantes sobre o tempo que ela trabalhou aqui. Ela se virou para mim. Maria Helena, antes de eu contar o que a Sílvia me disse, eu quero que você me conte o que aconteceu aqui esta semana. E eu quero toda a verdade. Eu olhei para ele, que estava me fuzilando com os olhos, certamente, pensando nas evidências falsas que tinha criado contra mim. Pode falar, Maria Helena. Ele disse com um sorriso forçado. Não temos nada a esconder, não é mesmo? Dona Cristina, eu comecei, respirando fundo. Seu marido tentou me assediar sexualmente desde o primeiro dia que a senhora viajou. O sorriso dele desapareceu instantaneamente. Isso é mentira, Cristina. Ele disse se levantando. Ela está inventando isso porque... Senta, Roberto. Ela disse com uma autoridade na voz que eu nunca tinha ouvido antes. E deixa ela terminar. Ele sentou, mas estava visivelmente agitado. Eu contei tudo. O jantar com vinho e velas, as propostas indecentes, as ameaças, como ele me isolou desligando o telefone, a faca que eu peguei para me defender, os papéis que encontrei no escritório dele e, finalmente, as evidências falsas que ele tinha acabado de me mostrar. Quando terminei, a dona Cristina estava com lágrimas nos olhos. Cristina, ele tentou se defender. Você não pode acreditar nessas acusações absurdas. Ela está inventando tudo isso porque... Cala a boca, Roberto! Ela gritou, me fazendo pular de susto. Era a primeira vez em 8 anos que eu ouvia ela levantar a voz. Cala a boca porque eu não terminei ainda. Ela continuou, a voz tremendo de raiva. Agora eu vou te contar o que a Sílvia me disse ontem. Ela se virou para mim. Maria Helena, a Sílvia me contou que há 12 anos, quando ela trabalhava aqui, meu marido fez exatamente a mesma coisa com ela. As mesmas propostas, as mesmas ameaças, o mesmo padrão de comportamento, só que ela era mais nova, mais vulnerável. Ela acabou cedendo às pressões dele. Meu coração apertou, pensando no que aquela mulher tinha passado. Ela manteve relações sexuais com ele durante 6 meses, continuou a dona Cristina, até que não aguentou mais a situação e pediu demissão. Ela me disse que nunca contou nada para mim porque ele ameaçou destruir a vida dela, exatamente como fez com você hoje. Roberto estava em silêncio, o rosto cinzento, as mãos tremendo. Mas não foi só a Sílvia, Maria Helena. Ontem, depois de falar com ela, eu liguei para outras 2 ex-funcionárias nossas, a Carmen e a Roseli. Adivinha o que elas me contaram? Eu não conseguia falar. Estava em choque, descobrindo a dimensão real do que aquele homem tinha feito ao longo dos anos. A mesma história, ela disse, se virando para encará-lo. 25 anos de casamento, Roberto. 25 anos vivendo com um predador sexual. E eu nem desconfiava. Roberto, por favor, ele disse, finalmente encontrando a voz. Você não pode acreditar nessas mulheres. Elas estão inventando tudo isso para nos extorquir, para conseguir dinheiro. Chega! Ela gritou novamente. Eu falei para você calar a boca. Ela tirou uma pasta da bolsa. Sabe o que eu fiz depois de falar com as 3? Fui direto num escritório de advocacia no Rio de Janeiro e consultei um advogado especializado em casos de assédio sexual. Ele me explicou direitinho como funciona esse tipo de crime, quais são as evidências necessárias, como os predadores agem. Ela abriu a pasta e tirou alguns papéis. Também contratei um detetive particular para investigar você, meu querido marido. Quero ver que outras surpresas eu vou descobrir. O rosto dele estava completamente transfigurado agora. Toda a arrogância, toda a confiança tinha sumido. Ele parecia um rato encurralado. Cristina, por favor, vamos conversar em particular. Não precisamos envolver a Maria Helena nisso. Não, ela disse. Nós vamos conversar na frente da Maria Helena, sim, porque ela é a vítima aqui. E ela tem o direito de ouvir tudo. Ela se virou para mim. Maria Helena, eu quero te pedir desculpas em nome da minha família.
Desculpas por ter te colocado nesta situação, desculpas por não ter percebido antes o tipo de homem com quem eu estava casado. A dona Cristina não precisa pedir desculpas, eu disse com a voz embargada. A senhora não tinha como saber. Tinha sim, ela disse. Eu devia ter percebido os sinais. As funcionárias que saíam sem dar explicação clara, os comentários dele sobre vocês, a forma como ele olhava. Eu escolhi fechar os olhos porque era mais confortável acreditar que meu casamento era perfeito. Roberto se levantou bruscamente. Eu não vou ficar aqui ouvindo essas acusações absurdas, ele disse, se dirigindo para a porta. Quando vocês voltarem à razão, me avisem. Você não vai lugar nenhum, Roberto, ela disse com uma frieza que me deu arrepios, porque se você sair desta casa agora, quando voltar, vai encontrar suas roupas na calçada e os advogados te esperando. Ele parou na porta. Maria Helena, ela continuou, eu quero que você saiba que você tem todo o meu apoio se decidir processar ele. Eu vou testemunhar a seu favor, vou pagar seus advogados, vou fazer o que for necessário para que você tenha justiça. Obrigada, dona Cristina, eu disse, mas acho que só quero que isso acabe. Só quero voltar para minha vida normal. Eu entendo, ela disse, mas quero que você pense bem, porque se a gente não fizer nada, ele vai continuar fazendo isso com outras mulheres. Foi aí que eu entendi completamente a responsabilidade que estava nas minhas mãos. Não era só sobre mim, era sobre todas as mulheres que viessem depois de mim, todas as Sílvias, Carmens e Roseles futuras que poderiam ser poupadas se eu tivesse coragem de enfrentar aquela situação até o fim.